Boa noite, Rogério. Queria que você falasse um pouco sobre o jogo, né? A sua visão. Volta Redonda, depois de 5 jogos, perde uma vez mais essa equipe. Sim, infelizmente hoje veio a derrota. Apesar de nós termos feito um grande jogo diante do nosso adversário, o líder da competição dentro da casa deles, nós fizemos uma boa partida, porém, infelizmente, vacilamos ali no primeiro tempo ali, em querer construir o jogo por dentro, roubaram e conseguiram fazer um gol, né? Nós tivemos as ações desde o início do jogo, nós conseguimos nos impor em cima deles. Haja vista que outros times vieram aqui, eles marcaram pressão, as equipes não conseguiram jogar, nós, com uma estrutura diferente dos demais, conseguimos tirar com que essa pressão deles surtisse efeito nesses momentos, né? Chegamos bem no gol deles, porém não finalizamos da forma adequada. E quando eles tiveram a primeira oportunidade de finalização, fizeram o gol e acaba mudando o jogo, né? Eles baixando a linha e a gente tentando o jogo e não conseguimos, infelizmente, fazer os gols. O Volta Redonda continua ali próximo do Z4, né? Tem sido essa luta nesse começo de competição. Pelo que o time vem apresentando, pela reação, você entende que o Volta Redonda vai brigar por mais dentro da competição? Então, nós temos que fazer com que esses números da competição mudem o resultado da partida, né? Não adianta nós chegarmos todo jogo, o time que tem mais posse de bola, o time que mais finaliza, e não ganhar a partida. Hoje, mais uma vez, viemos aqui na equipe que é líder da competição, tivemos muito mais finalização, tivemos muito mais posse de bola, porém, não transformar isso em gol. Nós precisamos, obviamente, continuar jogando bem, mas buscar a vitória. Mesmo que se um dia você jogue mal, mas buscar a vitória. Mas nós precisamos fazer os 3 pontos, algo que está incomodando um pouquinho a gente. Ali do meio para frente a gente viu que tinha alguns jovens jogadores, né? E na segunda etapa, com algumas mudanças, você foi optando por mais experiência, né? Entrou o Bruno Barra, assim que você teve a oportunidade, o Wellington Silva entrou na reta final e também tinha a opção do Chay, que hoje ficou no banco. O que esses jogadores mais experientes que estão entrando, que estão contribuindo, o que eles estão agregando nessa equipe, os jogadores tão conhecidos e tão, principalmente, renomados dentro do próprio Volta Redonda? Sim, infelizmente tivemos que trocar ali no primeiro tempo, e depois no intervalo por lesão. Tanto o Gabriel Bahia quanto o Gabriel saíram para pedir sair, né? Então por isso que o Bruno Barra entrou. Então são caras importantes pra gente, que sempre foram capitães do nosso time, titulares, né? O Barra vem de uma lesão, o Elton vem de uma lesão também, o Chay tá sendo reintegrado agora à equipe, o Raí não iniciou a partida porque passou a semana toda muito mal, estava debilitado. Então são coisas que nós tivemos a dificuldade ali, né? Mas faz parte do processo agora. Agora a gente focar no jogo contra a Avaí dentro de casa. Boa noite, Rogério. Leonardo Dantas, Diário do Vale. Rogério, na segunda etapa hoje, assim como contra o América, o time rendeu melhor no segundo tempo, após preencher o meio-campo. É um indício da importância das suas variações táticas em jogos difíceis? E por que o Voltaço tem tanta dificuldade de converter as chances criadas, sendo que hoje foram 23 chutes e nenhum gol? Obviamente, no segundo tempo, nós voltamos com na realidade, voltamos com a mesma estrutura, não mexemos na parte tática ali, no início, né, no princípio do segundo tempo, né? Obviamente, qualificou, o Raí entrou muito bem na partida, e aí melhorou nosso jogo, conseguimos nos impor diante do nosso adversário, e esse é o dilema, né, se eu soubesse qual é a receita para a gente fazer gol, obviamente já estaria pronta já, né? A questão é que a gente não consegue fazer. É o time que mais finaliza na competição, porém é o time que menos faz gol na competição, né? Então cada um tome interprete da sua forma. Samuel Silva, da Voltaço Insider. Rogério, você acha que a saída do Gabriel Pinheiro, de certa forma, foi decisiva para você ter que mudar o esquema tático do time durante o jogo? E te impressionou o fato do Goiás jogar e deixar o Volta Redonda jogar durante a partida? Não, o Gabriel, obviamente, sempre uma troca ali quando é por lesão é sempre ruim, né? Ainda mais de um cara que vem vindo muito bem, tanto o Gabriel quanto no intervalo o Bahia também pediu para sair também com desconforto no joelho. É sempre muito ruim quando você perde também substituição tática, né? E hoje nós perdemos 2 a 3 devido a lesões. E o Goiás não deixando de jogar, nós nos impusemos sobre eles, né? Nós conseguimos nos impor diante do nosso adversário e conseguimos os espaços necessários. Porém, as finalizações não ocorreram, então, as finalizações ocorreram, mas os gols não ocorreram, né? Então, agora continuar trabalhando para que a gente possa qualificar ainda mais o setor ofensivo. Hoje foi um jogo que o Volta Redonda foi superior em todos os aspectos, mas acabou tendo a infelicidade de levar 2 gols de contra-ataque. O time hoje tem o pior ataque da Série A, B e C. Como você pretende melhorar isso? Então, não foi infelicidade. Obviamente, tínhamos uma análise pré-jogo,
e nós sabíamos que não podíamos sair a bola por dentro, saímos a bola por dentro, tomamos o gol. Então, obviamente, isso não é azar, é mérito do Goiás que acabou fazendo isso aí. Nós tínhamos a superioridade no jogo o tempo todo, mesmo antes de tomar o gol nós tínhamos, depois de eu tomar o gol nós tínhamos, porém não transformamos em gol. Se eu soubesse a receita, eu já teria feito já, cara. Não sei. Cada uma tomar a sua própria conclusão sobre isso. O que diz respeito para mim é continuar trabalhando, continuar fazendo a melhor parte tática possível para os jogos, para que a gente continue sendo superiores aos nossos adversários, porém transformar isso em gol. Suas considerações finais. É até difícil falar. Eu falei um pouco para eles no intervalo. Nós precisamos transformar esses números em resultado positivo, em 3 pontos. De qualquer forma, não adianta jogar bem e não conseguir a vitória, e isso nós temos que resolver dentro de casa. Nós temos que trabalhar demais e entrar mais focado dentro de campo, sabendo as diretrizes que são coordenadas taticamente pré-jogo, para que a gente possa corresponder. E quando tiver a chance lá na frente, matar o jogo. Algo que vem acontecendo muitas vezes, né? E agora é pedir o apoio da torcida, para que continue apoiando, para que a gente possa, na terça-feira que vem, enfrentar o Vai dentro de casa e buscar uma vitória para que a gente possa colar novamente ali no segundo pelotão. Boa noite a todos.